Bom dia, turma, como vocês estão? Espero que todos estejam bem e que tudo isso passe e nós retomemos as nossas aulas normalmente. A aula de hoje nós vamos estudar monômios, tá? E eu quero que vocês peguem o livro de vocês e acompanhem o conteúdo no capítulo 6, na página 257. Introduzindo, vou falar aqui da definição de um monômio. O que é que vem a ser um monômio? Um monômio, turma, é todo termo algébrico que possui um coeficiente e uma parte literal, tá? E aí eu já até introduzi o que é um coeficiente e uma parte literal lá no capítulo 5, que falava de expressões algébricas, tá? Todo monômio, ele é composto somente por multiplicações. E o coeficiente é a parte numérica do meu monômio. Por exemplo, eu tenho aqui menos 3ax. O meu coeficiente é o número que acompanha a letra. No caso, o meu coeficiente aqui é o menos 3, tá? E minha parte literal é a letra do meu monômio. Por exemplo, eu tenho aqui o a e o x. Então, a minha parte literal é o ax. O que é que eu não posso esquecer? Que quando a minha parte literal tiver expoente, vai acompanhar na parte literal. Tenho esse outro exemplo. Menos 2/5 de AB ao quadrado. Quem seria o meu coeficiente e quem seria a minha parte literal? Meu coeficiente, como eu falei, é a minha parte numérica, é o meu número. Só que no caso aqui eu não vou colocar o menos 2, tá? Por quê? Porque eu tenho aqui uma fração. Então, meu coeficiente é o menos 2/5. Menos 2/5, tá? Já a minha parte literal será a minha letra, que será quem? AB ao quadrado. Tá? O meu expoente da minha letra, ele acompanha na minha parte literal. Coloquei outros exemplos para fixar melhor. Ó, 15x ao quadrado, y. Quem seria meu coeficiente? Minha parte numérica. No caso, seria o 15. Tá? Minha parte literal é quem? X ao quadrado, y. Aqui da mesma forma. Existe o meu coeficiente e existe a minha parte literal. Esse coeficiente aqui, a gente observa que não tem parte numérica. Se não tem parte numérica, nós sempre vamos colocar aqui na frente, ó, o número 1. E aí, no meu coeficiente, eu não posso esquecer que sempre vai acompanhar esse sinalzinho aqui, ó. Então, meu coeficiente aqui é quem? Menos 1. Minha parte literal será a letra, que é quem? A ao quadrado, b elevado ao cubo. Da mesma forma aqui, meu coeficiente seria quem? Ó, no caso é uma fração, 3/4. Minha parte literal seria quem? Ax. Então, para fixar melhor, o que é um monômio? Um monômio é todo termo algébrico que é composto por um coeficiente e por uma parte literal. Todo monômio ele é composto somente por produto, multiplicação, tá? Vou falar agora dos tipos de monômios. Existe o monômio nulo, existe o monômio sem parte literal e monômios semelhantes. E agora, turma, o que é um monômio nulo? Gente, ó, o monômio nulo, ele sempre será um monômio nulo quando o meu coeficiente ele for 0, tá? Quando a gente multiplicar o 0 vezes A, quem é que vai ser meu resultado? 0. Nós sabemos que qualquer multiplicação pelo número 0, o resultado é 0, tá? Então, por isso que ele é chamado de monômio nulo. Existem também os monômios sem parte literal. Quando é que o monômio ele é sem parte literal, turma? Toda vez que for um número real, tá? Quando ele é um número real, significa que a parte literal dele tem expoente 0. Por isso que retoma aqui a um número real, tá bom? E nós vamos focar mais isso aqui, ó, em monômios semelhantes. Quando é que eu tenho monômios semelhantes? Preste atenção. 2 ou mais monômios, eles são semelhantes, turma, quando tiverem a mesma parte literal. Tá? Observe aqui que eu tenho 4a ao quadrado, b ao quadrado, e tenho menos 1/7 a ao quadrado, b ao quadrado. Observe que eu tenho a mesma parte literal.
tá? Então, se esses dois monômios têm a mesma parte literal, significa que esses dois monômios, eles são semelhantes, certo? Aqui da mesma forma, ó, coloquei 2x elevado a 5 e menos 9x elevado a 5. Observe que eu tenho aqui a mesma parte literal. Então, significa que esses dois monômios aqui também são monômios semelhantes, tá? Coloquei essa observação para vocês terem cuidado. Coloquei dois monômios aqui para observar se eles são ou não são semelhantes. Tenho aqui, ó, 2x ao cubo e 2x ao quadrado. Esses dois monômios aqui, eles não são semelhantes. Aqui não é. Por que que não é? Observe, ó, que o expoente aqui não é o mesmo. Tá? Dois monômios só serão semelhantes se tiver a mesma letra, que é a mesma parte literal, e os mesmos expoentes. No caso, para esses dois monômios serem semelhantes, se aqui é x elevado a 3, aqui também teria que ser x elevado a 3, ou x ao cubo, tá? E vice-versa, se aqui é x ao quadrado, aqui também teria que ser x ao quadrado. Vou dar outro exemplo que não é um caso de monômio semelhante. Por exemplo, 2ab ao quadrado e 3 ao quadrado b. Esses dois monômios aqui também não são semelhantes. Por quê? Observe, ó, que eu tenho ab ao quadrado e tenho aqui a ao quadrado b. Os expoentes, ó, não estão na mesma letra. Então, isso aqui também não é monômio semelhante. De novo, só são monômios semelhantes se tiver a mesma parte literal, tá? Vou falar agora de o grau de um monômio. Todo monômio existe um grau, certo? Eu tenho aqui, ó, 6xy elevado à quarta potência, tá? Todo monômio vai existir o grau. Professora, como é que é dado o grau de um monômio? O grau de um monômio, ele é dado pela soma dos expoentes da parte literal, tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui 6xy elevado a 4. Se eu quero calcular, se eu quero tirar o grau desse monômio, basta somar os expoentes da parte literal. Se eu tenho aqui 4, mas o x não tem expoente. Nós sabemos que quando o número não possui expoente, quem é o expoente dele? 1. Então, se eu quero ver qual é o grau desse monômio, basta somar os expoentes. Ó, 4 mais 1, 5. Então, esse monômio aqui, ele é um monômio de quinto grau. Aqui da mesma forma, ó, tu tem 1/8 a ao cubo b ao quadrado. Se eu quero calcular o grau desse monômio, basta somar esses dois expoentes, ó, 3 mais 2, 5. Então, ele é um monômio de quinto grau. Aqui da mesma forma, ó, x ao quadrado, y, z ao cubo. Como é que eu faço aqui? Vou somar também os expoentes para determinar o grau, ó. Quando não tem expoente, eu coloco o número 1. E basta somar, ó, 2 mais 1, 3. 3 mais 3, 6. Então, esse monômio, ele é um monômio de sexto grau, tá? Professora, e quando ele é um monômio sem parte literal? Ó, quando ele é um monômio sem parte literal, ele é de 0 grau. Continuando, turma, nós vamos estudar agora operações com monômios. Vamos iniciar aqui com a adição de monômios, tá? No caso, eu tenho 8a mais 7a. Só posso somar dois ou mais monômios se eles forem semelhantes. E aqui eu já observei, ó, que são semelhantes. Por que que eles são semelhantes? Porque tem a mesma parte literal, tá? E aí a regrinha da adição de monômios diz o seguinte, que basta somar os coeficientes e repetir a parte literal, tá? Então, se eu tenho 8a mais 7a, basta somar 8 mais 7, 15, e repete a parte literal, tá? Aqui, da mesma forma, tu tem, ó, 16m ao quadrado y mais 3m ao quadrado y. Já observei que esses dois monômios são semelhantes, pois têm a mesma parte literal. Então, basta somar os coeficientes e repete a parte literal, ó. Então, 16 mais 3, 19, tá? Então, eu vou repetir agora a parte literal, ó. M ao quadrado, y. Da mesma forma, nós vamos fazer aqui, ó. Todos os termos aqui, todos os monômios são semelhantes, tá? Esqueci aqui. Todos os monômios são semelhantes. Então, eu vou somar os coeficientes, ó. 5 mais 3, 8. 8 mais 4, 12. E vou repetir a parte literal, certo?
Esse tópico tem aí no livro de vocês, interpretação geométrica, né? Utilizando monômios. Nós temos aqui, né, um retângulo maior, que é o retângulo inteiro, que tem um retângulo que ele dividiu esse retângulo maior em dois retângulos, o retângulo A e o retângulo B. Está pedindo para a gente representar a área desse retângulo maior na forma de monômio, tá? Já que nós não temos esse lado. Nós sabemos que a área de um retângulo, a fórmula que calcula a área de um retângulo é base vezes altura. Nós poderíamos até fazer separado, ó, calcular a área desse retângulo A, calcular a área do retângulo B e depois somar. Só que não há necessidade. Por quê? Porque eu já tenho aqui minha base, ó. Quem seria a minha base aqui? Se esse pedacinho aqui é 20 e esse pedaço aqui é 5, quem é todo o segmento desse retângulo? 25, tá? E nós temos a altura desse retângulo, que é quem? X. Então, como é que eu vou determinar a área desse retângulo maior? Base, que é 25, vezes a minha altura, que é X. Pronto, já determinei a área desse retângulo utilizando monômio, já que eu não tenho a medida da altura desse retângulo, tá? Partindo agora para essa outra operação com monômios, nós temos aqui, ó, subtração com monômios. Ela é feita da mesma forma da adição, só que ao invés de somar eu vou subtrair. Nós temos aqui, ó, 5A menos 3A. Já observamos que esses dois monômios eles são semelhantes, então basta subtrair 5 menos 3, 2, e repete a parte literal, tá? Aqui, da mesma forma, já observei que todos esses monômios aqui, ó, são semelhantes. O que é que eu vou fazer? Eu vou subtrair, né, os coeficientes e vou repetir a parte literal. Nós temos 7. 7 menos 2, pode até fazer separado, para você não se confundir, ó. 7 menos 2 menos 12. Tá? Aí vai ficar, ó, 7 menos 2, 5. Menos 12, sinal diferente, subtrai e repete, sinal de maior módulo. Então, quem é meu resultado? Menos 7. Então, o resultado vai ser menos 7 e repete a parte literal. Tá bom? Aqui, do mesmo jeito, eu vou fazer a operação entre os coeficientes e, finalizando, eu vou repetir a parte literal. Vai ficar assim, ó. 21 menos 17 menos 4, tá? Vou até repetir aqui esse 21. 21, ó, menos 17 com menos 4, menos 21. E mais 21 com menos 21 são números opostos. Então, quem será meu resultado? 0. Então, observe que vai ficar 0 A ao cubo, B ao quadrado. Nós sabemos que aqui ele é um monômio nulo. Tá? Quando é um monômio nulo, se é uma multiplicação por 0, o meu resultado eu vou obter 0. Então, o resultado desse monômio aqui, dessa expressão algébrica, vai ser quem? 0. Tá? Coloquei esse outro tópico aqui, redução de termos semelhantes. Por quê? Porque nem sempre em uma expressão algébrica nós vamos ter somente termos semelhantes, que é o caso aqui, ó, da letra A e letra B. Observe, ó, que eu tenho termos que não são semelhantes, ou seja, não tem a mesma parte literal. Ó, eu tenho x ao quadrado e tenho y. Então, aqui nós temos termos que não são semelhantes. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou separar os termos semelhantes. Por quê? Eu só posso somar quem tem x ao quadrado com quem tem x ao quadrado. E só posso somar quem tem y com quem tem y. Então, é necessário fazer a separação, tá? Nós vamos separar aqui, ó, x ao quadrado mais 5x ao quadrado, mais 14x ao quadrado. Agora, eu vou trazer para cá somente o que tem y, ó. Mais y, mais 2y, mais 20y. Separei os meus termos semelhantes, o que é que nós vamos fazer? Vou somar, ó, somente quem tem x ao quadrado com quem tem x ao quadrado, e somente quem tem y com quem tem y. Vou trazer para cá, ó. Quando o número ele não tiver coeficiente, quem é o coeficiente dele? 1. Já venho com a caneta, com o lápis, coloco na frente o número 1. E vou somar. 1 mais 5, 6. 6 mais 14, 20. Ó, parou aqui, ó, porque só tem x ao quadrado até aqui. Então, vai ficar 20, repete a parte literal. Aqui da mesma forma. Tu tem y mais 2y mais 20y. Todos esses termos aqui são semelhantes. O número que não tem coeficiente, coloca o número 1 na frente. Vou somar. Ó. 1 mais 2, 3. 3 mais 20, 23. Então, vai mais 23
y. E aí, turma, o resultado da nossa expressão vai ficar aqui, ó. 20x² mais 23y. Por quê? Chegou aqui, eu não posso mais realizar nenhuma soma, porque os termos não são mais semelhantes. Então, parou aqui. Nesse outro exemplo, da mesma forma, observe que nós temos y², nós temos y. Esses dois termos aqui, eles não são semelhantes. Por quê? Porque eu não tenho o expoente aqui no y. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos separar. Só que antes de separar, eu já posso observar o seguinte, ó. Tu tem y² e menos y². Esse y² e menos y² são números opostos, tá? Então, eu já posso fazer o quê? Cortar. Porque quando eu fizer mais 1 com menos 1, zera, né? Então, a letra soma. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos separar agora, ó. Y mais 5y mais 3y² mais 6y². Só posso realizar a soma. O que tem y com o que tem y e o que tem y² com o que tem y². Se o número não tem coeficiente, coloco 1 aqui na frente, ó. 1 mais 5, 6y, mais 3 mais 6, 9y². Então, o que vai acontecer? A minha expressão algébrica, ela vai parar aqui. Por quê? Porque esses termos não são mais semelhantes, certo? Agora nós vamos estudar a multiplicação com monomas, tá? Na adição e subtração, o que é que eu fazia? Somava os coeficientes e repetia a parte literal. Na multiplicação, vou fazer diferente. Eu vou multiplicar os coeficientes e multiplicar também as partes literais, tá? Como aqui é como se tivesse 1, não precisa colocar, né? Porque quando eu multiplicar 1 vezes 1, 1, não precisa colocar, tá? Então, eu vou multiplicar somente as partes literais. Tu tem a elevado ao cubo e a ao quadrado. E aqui nós vamos aplicar, turma, aquela propriedadezinha lá da multiplicação de mesma base. Na multiplicação de mesma base, o que é que eu fazia? Repete a base e soma os expoentes, ó. Vai ficar 3 mais 2, 5, tá? Lá na multiplicação de mesma base nós estudamos lá em números inteiros e em números racionais, tá? Nós vamos aplicar a mesma propriedade aqui. Do mesmo jeito nós vamos fazer aqui, ó. 2y vezes 4y. Primeiro, multiplica os coeficientes, ó. 2 vezes 4, 8. E vamos multiplicar também as partes literais. Vai ficar y vezes y. Como é a mesma parte literal, repete a parte literal e soma os expoentes. Ah, mas não tem expoente. Nós sabemos que quando o número não tem expoente, quem é o expoente dele? 1. E vai ficar ó, 1 mais 1, 2. Então, o resultado é 8y². Da mesma forma, nós vamos fazer aqui, ó. Multiplica os coeficientes. 3 vezes 2, 6. Só que observe, quando eu for multiplicar a ao quadrado e b, nós não temos aqui uma multiplicação de mesma base. Então, nós não podemos somar os expoentes. O que vai acontecer? Quando essas duas letras aqui elas são diferentes, eu vou somente juntar. Ó. Vou repetir o a ao quadrado e o b, que vai ficar 6a²b. Basta juntar. Tá? Aqui, da mesma forma, multiplica os coeficientes. 6 vezes 2, 12. E nós vamos multiplicar as partes literais. Quando eu for multiplicar, ó, x² y vezes x³ y²z, multiplica primeiro, ó, x² vezes x³, que são a mesma base. Repete a base e soma os expoentes. 2 mais 3, 5. Agora eu vou multiplicar, ó, y vezes y². Nós sabemos que quando o número ele não tem expoente, quem é o expoente dele? 1. Então, eu vou repetir aqui o y e vou somar os expoentes, ó. 1 mais 2, 3. Observe que o z, ó, quando eu for colocar o z, eu não tenho um termo semelhante aqui, então eu vou somente repetir, tá? Então, o resultado vai ficar esse aqui. Da mesma forma, 4 vezes 7, 28. Quando eu for multiplicar ó, x³ vezes a², nós sabemos que esses termos aqui eles não são semelhantes. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou repetir o x³ e vou repetir o a², tá? Só vou aplicar a propriedade quando essas duas letras forem igual, de repetir a base e somar os expoentes. Quando não forem iguais, eu repito as duas, tá bom? Na divisão, do mesmo jeito, só que eu vou dividir e ao invés de somar os expoentes na divisão, eu vou subtrair, tá? Vamos dividir novamente, normalmente os coeficientes, ó. 32 dividido por 8, 4. Só que na divisão de mesma base, a propriedade ela diz o seguinte, quando eu tenho uma divisão de mesma base, eu repito a base
e subtraio os expoentes. Ó, 5 menos 3, 2. Então, quem é o resultado? 4a ao quadrado. Aqui da mesma forma, ó. O coeficiente aqui é como se fosse 1. 1 dividido por 1, 1. Não precisa colocar quando o meu coeficiente resultar em 1, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer da mesma forma. A ao cubo dividido por A. Repito a base e subtraio os expoentes, tá? Só lembrando que quando não tem expoente, o expoente dele é 1. Então, vai ficar 3 menos 1, 2, certo? Aqui da mesma forma, b elevado a 5 dividido por b elevado à quarta potência, tá? Como é que vai ficar? Subtrai, ó, 5 menos 4, 1. Assim, quando o meu coeficiente der 1, não precisa colocar. Quando o meu expoente também for 1, não precisa colocar. Por quê? Porque eu sei que quando não tem expoente, quem é o expoente dele? 1. Agora, turma, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos dividir, né, as partes literais. Observe aqui que você tem um x aqui e tem um x aqui. Quando eu for repetir a base e subtrair os meus expoentes, observe que eu tenho um aqui e um aqui. 1 menos 1 vai dar 0, tá? Preste atenção nessa dica. Sempre que o expoente da letra der 0, da minha parte literal der 0, a letra some. Por que que some, turma? Porque todo número elevado a 0 é 1. Quando multiplicar 1 pela fração, vai continuar a fração, tá? Então, nesse caso, o x sumiu. Agora, vamos lá. No y. Observe que você tem y aqui no meu dividendo, mas não tem y no divisor. Então, o que é que vai acontecer? Como o y está aqui no meu dividendo, ele vai permanecer aqui em cima, tá? Agora, o z. O z, tu tem o z aqui no divisor, mas não tem z aqui no meu dividendo. Preste atenção. Como o z está aqui, acompanhando aqui o 28, ó, está nesse termo aqui, o z ele vai continuar aqui junto com o 28. Tá certo? E aqui eu tenho um resultado. Só que o resultado ele não deve ficar dessa forma. Por quê? Observe, ó, que o 4/28 ele dá para simplificar. Então, monômio também na forma de fração deve ficar na forma simplificada, assim como nas expressões com fração. O resultado sempre deve ficar na forma simplificada. Então, tu tem 4/28. O que a gente vai fazer? Nós vamos simplificar. Por quem? Por 4. Quando simplificar isso aqui por 4, vai dar 1. Então, quando o coeficiente der 1, não precisa colocar, só se você quiser, tá? Repete só a letra. 28 dividido por 4 dá 7. Repete a letra. Então, nós temos aqui esse resultado, tá certo? Outra forma que pode vir divisão com monômios, pode vir também na forma de fração, tá? Nós sabemos que toda fração é, na verdade, uma divisão. Então, o que é que vai fazer? Eu vou dividir os coeficientes, ó. Menos 20 dividido por 4 dá menos 5. E nos expoentes, eu também vou fazer o quê? Eu vou subtrair os meus expoentes, ó. A elevado a 8 dividido por A elevado ao cubo. 8 menos 3, 5. B elevado a 7 e B elevado à quarta potência. O que é que eu faço aqui? Subtraio os expoentes. 7 menos 4, 3. Aqui da mesma forma, C elevado a 5 e C ao quadrado, subtrai os expoentes. 5 menos 2, 3. Então, quem é o resultado? Menos 5 é elevado a 5, B ao cubo, C elevado ao cubo. Tá certo? E aqui nós estamos finalizando, né, o capítulo 7. Vou deixar atividade de casa, vou deixar 2 atividades. Uma atividade do capítulo 6, que eu quero que vocês façam os exercícios conceituais e exercícios contextualizados, tá? Que vão da página 260 até a 262. E do capítulo 7, por enquanto, tá? Eu vou querer que vocês façam somente os exercícios conceituais, que vai da página 264 até a 265, tá? E nossa aula ela encerra por aqui e até a próxima.